Você passou a vida inteira acreditando que o inimigo está lá fora. Mas a verdade sombria é que existe um juiz implacável morando dentro de você, dentro da sua própria cabeça. E ele está destruindo a sua felicidade, seus relacionamentos, seu trabalho e o seu sucesso nesse exato momento, sem que você perceba absolutamente nada. Você já sentiu uma culpa esmagadora, gigantesca do nada, como se tivesse cometido um crime terrível, mas não fazia ideia o que estava errado, ou até mesmo naquele dia tinha jogado tudo pro alto, sabotando a sua própria vida, seu próprio relacionamento, seu emprego, amizades, bem na hora que estava prestes a conseguir exatamente o que você queria. Já aconteceu com você? Isso não é azar, não é o universo conspirando contra você, não é olho gordo, não é uma coincidência. Hoje nós vamos destrancar o caixa forte da sua cabeça, da sua mente, para entender por que se sabota e por que você se pune de propósito. E o que você vai descobrir nos próximos minutos vai virar de cabeça para baixo tudo que você achava que você sabia sobre você. Eu vou te mostrar como desarmar essa bomba relógio invisível antes que ela exploda a sua próxima oportunidade. Meu nome é Julian Chiodelli e esse canal tem o objetivo, primeiro, é compartilhar conhecimentos de psicanálise, desenvolvimento pessoal e também construir uma comunidade. Quando a maioria das pessoas pensa na nossa mente, principalmente naquela parte escondida chamada inconsciente, uma imagem específica vem à cabeça, a imagem do iceberg, que é quando o consciente fica sobre a superfície da água e o inconsciente abaixo dela, que é a parte maior. A cultura popular, os filmes, as séries, os contos de fadas nos venderam e ainda nos vendem uma ideia muito sedutora. Eles nos disseram que o nosso inconsciente é como se fosse um porão escuro, úmido, onde nós escondemos os nossos desejos mais profundos, mais proibidos. Aqueles impulsos, aquelas vontades, aquelas coisas, aqueles pensamentos que você sente vergonha de admitir em voz alta, admitir para sua esposa, marido, amigos. E essa ideia se espalhou como fogo. E todo mundo hoje acha que a mente escondida é apenas um caldeirão fervendo de vontades reprimidas que tentam fugir, tentam escapar para a superfície usando disfarces. E olha, não é que isso seja uma mentira. A ideia é que nós jogamos para baixo do tapete desejos que temos vergonha de dizer. Essa ideia é real. Mas focar só nisso é uma visão errada e incompleta. É como olhar para um oceano e achar que a única coisa que existe lá no fundo dele só são peixes, ignorando completamente tubarões, baleias, que estão nadando junto com esses peixes. E a verdade que ninguém te conta é que o grande segredo para entender que a vida às vezes parece que está empacada, que não anda para frente, que você dá um passo para frente, dois para trás, é que o seu inconsciente não vive apenas de desejos e impulsos escondidos. Ali também é o lar de condenações, censuras, regras, julgamentos, punições. E o pior de tudo, esse tribunal cheio de punições, de regras, funciona no piloto automático. Pensa comigo, você tem um desejo e não quer mais pensar sobre ele, mas ao mesmo tempo você não pode porque você é casado, casada. Também não pode desejar outro emprego, fazer uma transição de carreira porque no emprego atual você ganha muito bem. Ou não pode dispensar aquele amigo que ao mesmo tempo ele te traz benefícios. E você não quer pensar nesses desejos. Você empurra eles para baixo, você reprime eles. E quando você reprime esses desejos, basicamente eu não quero isso dentro de mim. Eu não quero sentir isso por aquela pessoa. Eu não quero sentir isso e pensar isso sobre o meu trabalho. Eu não quero pensar isso sobre aquele amigo que eu tenho, aquela amiga. Eu não quero pensar em sentimentos desconfortáveis sobre meus pais. Que você não quer aquilo, você não elimina esse sentimento. E você começa a fingir que esses sentimentos não existem mais. Só que a mente não é como se fosse uma lixeira. Quando você decide não pensar sobre algo, você os coloca na lixeira. E aí passa um caminhão, recolhe aquilo, recolhe aquele lixo e aquela ideia some.
ela não é assim. Quando você joga algo para fora da sua consciência, que é o ato de pensar de forma lógica, pelo menos em parte, você cria a ilusão que aquilo sumiu, que aquele sentimento desconfortável sumiu. Mas não sumiu. Foi para aquele porão lá embaixo, escuro, úmido, escondido. Fica lá, isolado, porém continua lá, continua vivo e continua agindo, influenciando as suas decisões, o jeito que você fala, o jeito que você se veste, a resposta que você dá quando há algum conflito no trabalho, relacionamento, família, amizade. Interfere nas pessoas com quem você se relaciona, também nas decisões que você toma no seu dia a dia. E é por isso que simplesmente tentar fingir uma vontade que você tem não existe. E é uma das coisas mais idiotas e burras que você pode fazer para a sua mente. Isso é um mecanismo de defesa. Você simplesmente tira aquilo da sua visão, do seu alcance, mas continua dentro de você, puxando as cordas, puxando as suas cordas como se fosse uma marionete, controlando os seus próximos passos, decisões, interações com outras pessoas, e você percebe que não é você que está no controle da sua vida. Mas aqui está a grande charada, que muda a sua visão e interpretação sobre o que você sente. Você precisa primeiro entender o que está acontecendo. Você precisa observar o que você está sentindo, perguntar se aquele sentimento faz parte da realidade, se aquele sentimento é seu ou você está sendo influenciado pelo meio ou pelas pessoas que estão ao seu lado, sem julgar se é certo ou errado, sem julgar se aquilo é moral ou... Você precisa observar aquilo. Mas eu sei que isso na prática é muito fácil. E qual é o caminho que a maioria escolhe? Involuntariamente, o julgamento. Você olha, observa aquele sentimento, você julga que ele é errado, que ele não faz parte de você. Você julga ele como algo feio, você julga ele como algo que não pertence a você. O que você faz quando você julga alguma coisa? Quando você considera alguma coisa feia? Você esconde, você pune, você afasta. E quem faz esse julgamento? De onde vem essa voz desse juiz que decide o que é moral, o que é certo, o que é errado, o que você pode ou não pode sentir? Quem decide sobre o martelo, sobre a decisão? Decide que aquilo pode ou não ficar na sua cabeça. É aqui que a coisa começa a ficar mais assustadora. Esse processo de julgar, condenar, censurar a si mesmo, porque esses sentimentos fazem parte de você, você gostando ou não, acontece de forma invisível. Você não acorda de manhã, toma café, se arruma e pensa: hoje eu vou avaliar meus sentimentos e punir aqueles que eu não gosto, colocar no porão o que não me serve e deixar acima somente aqueles que me tragam felicidade. Não. Isso acontece no inconsciente, nos bastidores, a parte que fica abaixo do nível do mar. E existe uma voz moral que julga o que é certo e o que é errado morando dentro de você. Sabe quando a sua consciência pensa, você faz uma besteira, ou pensa que fez algo que foi egoísta, algo que foi errado, falou coisas a mais numa discussão, errou. Imediatamente vem um peso no peito, aquela sensação de culpa, aquela sensação de frustração. E uma voz na cabeça diz: como você teve coragem de fazer isso? Como você pôde ser tão egoísta? Como você pôde errar daquela maneira? Você não merece. Essa voz te condena, te vigia, te pune, te culpa, te controla. E ela tem um nome, chamada superego. O grande problema é que essa voz não nasceu com você, ela foi colocada ao decorrer do tempo. Porque você não chegou ao mundo se julgando. Porque quando você era um bebê, você só queria saber de mamar, dormir, ter suas vontades atendidas. Você era puro desejo. O que você queria, o que você desejava era cumprido. Mas então você começou a crescer. E ao crescer, você começou a ouvir não.
a palavra não. Você levou broncas, ficou de castigo, viu a cara de decepção dos seus pais, de frustração. Frases como você não aprendeu isso dentro de casa, foi corrigido pelas regras da sociedade, corrigido por professores. Porque toda criança tem o seu comportamento julgado, vigiado o tempo inteiro. Mas conforme você cresce, algo muito bizarro acontece. Você para de precisar que os seus pais gritem com você, porque você mesmo começa a gritar com você. Aquela voz, ela aumenta o volume. As regras que você aprendeu e ainda aprende, você as internaliza e as lembra como regras universais. Se fizer isso, ok. Se sair da linha, é errado, não pode. O superego, essa voz de juiz, basicamente é um substituto dos seus pais, morando de aluguel na sua cabeça. Porém, essa voz tem um efeito de fábrica terrível. Às vezes ela entra no modo invisível, na sua maioria, e começa a operar de maneira automática. Preste atenção porque aqui começa a virada de chave. Você acha que está levando a sua vida de maneira tranquila, sossegada? Você acha que está no caminho certo? Você não sente que está se condenando por nada. Mas, debaixo da superfície, aquele juiz interno está atrapalhando sem descanso, controlando seu passo a passo, as suas decisões e com um chicote em mão. O problema é quando esse juiz trabalha no escuro, é que você não ouve as acusações. Você não ouve ele dizendo que você é uma pessoa ruim. Você não vê o julgamento. Você sofre a punição. Tá, mas e como isso aparece na vida real? De duas formas, e as duas destroem a vida do ser humano. E talvez alguma delas esteja destruindo a sua vida. A primeira forma é a culpa fantasma. Sabe do que eu estou falando, né? Aquele dia que você acorda, o sol tá brilhando, nada de ruim aconteceu, mas você sente um buraco no estômago. Você sente um mal-estar terrível, uma sensação pesada de que fez algo errado. E se alguém chega pra você e pergunta: nossa, por que você está com essa cara? O que você fez de errado? A sua resposta mais honesta seria: eu não faço a menor ideia. Eu não fiz nada, mas eu me sinto um monstro. Isso é a obra-prima da condenação invisível. O juiz interno, aquele superego silencioso, encontrou algum pensamento de fraqueza em você. Algum desejo que você não sabia que tinha, algum desejo por algo que é proibido, algo que você acha que não deveria sentir, e te condena sem direito à defesa. E como você não sabe o porquê está sendo julgado, você só fica com um prêmio de consolação, peso amargo da culpa. E você sente uma dor, um arrepio, por um crime que nem sabe que cometeu. E a segunda jornada é a mais destrutiva. Eu garanto que você ou alguém que você conhece passa por isso. A famosa autossabotagem. Sabe quando você começa a fazer as coisas que te prejudicam de propósito, sem ter nenhum motivo lógico? Imagina a cena comigo, imagina a cena. Você estuda por 3 anos, todos os dias, para passar em um concurso público. Vai mudar a sua vida e a vida da sua família para sempre. Você perde festas, perde noites de sono, encontros com a família, amigos, briga com a esposa por não poder sair de casa. E finalmente o resultado sai. Você foi aprovado em primeiro lugar. A única coisa que você precisa agora é levar seus documentos para assumir o cargo público até sexta-feira às 5 horas da tarde. É só isso. É um exemplo simples, mas didático. Mas aí chega a segunda-feira, você diz que está cansado. Na terça-feira, você diz que quer arrumar casa. Na quarta, você vai ao cinema. Na quinta, você esquece. E na sexta, às 5:30 da tarde, você dá um tapa na testa e percebe que perdeu o prazo para entregar os documentos. Você perdeu o emprego dos sonhos, aquele que iria mudar a sua família. Aquele que você passou 3 anos estudando. E a primeira coisa que você faz é se odiar e se perguntar: por que eu fiz isso? Como eu perdi a data de entrega dos documentos?
Você inventa uma desculpa para si mesmo, diz que o celular não despertou, diz que não deu tempo, diz que estava muito ocupado, mas no fundo, a verdade é muito mais sinistra. Você se sabotou. Você destruiu o próprio futuro de caso pensado. Não de forma consciente, mas inconsciente. E se pergunta, mas quem de sã consciência faria uma coisa dessas? Em alguns casos, alguma parte inconsciente de você não queria verdadeiramente aquele cargo. Você acha que queria, mas no fundo odiava a ideia de ser funcionário público. Mas na grande maioria das vezes, a autossabotagem, ela é uma autopunição. É seu juiz interno aplicando uma sentença dolorosa. Ele olhou para você, prestes a conseguir o sucesso, prestes a ser feliz, a mudar a realidade e o futuro da sua família, e vasculhou seus arquivos mentais. Ele encontrou alguma coisa, uma vontade antiga, um pensamento ruim, uma mentira que em algum momento você mesmo contou para você, um desejo talvez que você não deveria ter. E esse juiz interno diz: você é sujo, você só faz coisas erradas, você não merece ser feliz, você não merece ter sucesso. E para garantir que a justiça seja feita com esse juiz interno, ele faz você esquecer de entregar os documentos. Ele te castiga, ele puxa o seu tapete. É como se você mesmo estivesse dizendo: já que eu sou uma fraude por dentro, já que eu tive aqueles pensamentos errados, eu mereço sofrer. Vou arrancar a minha própria alegria antes que alguém a arranque. E é de explodir a cabeça quando você revê algumas atitudes suas e olha de frente. Não estamos falando aqui de gostar de sofrer. Não é que você sente prazer na dor. Você não acorda querendo sofrer, querendo passar mal. O que está acontecendo é um acerto de contas entre o que você sente no seu inconsciente com as suas próprias atitudes. Um julgamento silencioso que você nem recebeu notificação. As pessoas passam a vida inteira achando que são as boazinhas da história. Cidadãos de bens, puros que nunca erraram. Mas a verdade é que o que se esconde abaixo do nosso nariz, no nosso inconsciente, lá dentro do porão, é chocante. É assustadora. Por um lado, nós somos muito selvagens e safados do que gostamos de admitir. Escondemos desejos obscuros atrás de belos sorrisos. Porém, por outro lado, este é um grande soco no estômago. Nós somos infinitamente mais moralistas do que nós imaginamos. Nós carregamos um ditador implacável na cabeça. Um general severo, duro, sádico, que não perdoa nada, nem a nós mesmos. Principalmente nós mesmos. Sabe aquelas coisas bobas que acontecem na sua infância? Aquelas pequenas culpas que você achou que ficou para trás? Pois é, os velhos fantasmas, eles não morreram. Eles continuam lá no seu inconsciente. Eles ficam rondando sua cabeça, continuam mal resolvidos, feridas continuam abertas, assuntos e conversas inacabadas. E depois de 32, 35 anos, de repente, como um juiz, um ditador interno, ele resolve te chicotear, te sentenciar por uma besteira que você fez. Uma bobeira que aconteceu quando você tinha 7 anos de idade. Você acha que a sua vida está dando errado porque o país está em crise, a economia está mais devagar, ou porque seu chefe é chato, ou até mesmo porque você não recebe apoios. Mas a verdade é que o seu maior inimigo está dividindo o seu travesseiro todas as noites. É você mesmo, se condenando, amarrando os pesos nos próprios tornozelos, para garantir que você nunca consiga nadar até a superfície. E enquanto você não entender que a sua mente opera como se fosse, você vai continuar sendo controlado e manipulado pelos seus próprios sentimentos. Você vai continuar sentindo culpa de forma inexplicável, vai continuar errando, vai continuar se sabotando. E às vezes, a maioria das vezes sem perceber. Nós somos uma mistura caótica de desejos que queremos reprimir, colocar lá no porão. Desejos que temos vergonha de admitir, e juízes cruéis que não nos deixam em paz. E o primeiro passo para parar de destruir a sua própria vida é a aceitação da sua pior versão. Aceitar que você tem desejos que não pode falar para os outros. Aceitar que você comete erros. Aceitar, se aceitar. Não quero dizer em se conformar. Se conformar é outra coisa. Mas para que você consiga gerenciar a sua cabeça, você precisa aceitar o que está dentro dela. E perceber que muitas vezes aquele esquecimento bobo, aquela briga, do nada, aquele comportamento magoa a pessoa que você ama, ou que atrapalha a sua promoção, ou que te sabota em fazer o que precisa ser feito. Aquilo não foi acidente. Foi o seu padrão de comportamento, foi o seu inconsciente, foi o juiz, o ditador, que controlou as suas ações, fazendo com que você não se sentisse merecedor. E enquanto você não enfrentar esse juiz e começar a questionar de onde vem tanta dureza
consigo mesmo, você vai continuar andando em círculos, tropeçando nas próprias pernas e se perguntando por que o mundo é tão injusto. E se você cansou de ser seu próprio inimigo, ver como calar a voz que te sabota antes mesmo que ela destrua você e suas oportunidades, destrua a sua próxima oportunidade, clica nesse link, clica nesse vídeo que está aqui do lado, que eu vou te mostrar exatamente o que fazer. E também eu vou deixar o meu contato para você marcar uma sessão de psicanálise para os 50 primeiros. Depois que fechar os 50 primeiros, eu vou retirar o meu link de contato. Então, se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessas informações e do que eu compartilho, comente abaixo e também se inscreva no canal pra gente chegar aos primeiros 200 inscritos. Até a próxima.